Boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Bem? Tarde, galera. Bora? Hoje é o dia do sangue no zóio, lembra que eu falei? É de boa. Falando assim, vou assustar vocês. A Ana Júlia já entrou? Tá não, né? Ainda não. Então ela me mandou mensagem aqui. Vou responder para ela. Deixa eu só dar um tempinho aí para esperar todo mundo conseguir chegar. Um minuto. Cadê a Nicole? Nicole já entrou? Queria perguntar se ela deu uma voltinha. Vocês dão, Não, gente, ainda uma não. voltinha de vez em quando? Como é que vocês estão fazendo? De vez em quando, sim, professora. Vocês vão aonde, assim, normalmente? Tipo, tem vezes que eu vou na praça, que abriu aqui perto de casa e tal. Isso fica muito cheia, Gabi? Antes ficava, mas aí abriu uma outra praça, aí a de lá fica mais. Eu também costumo dar a volta, eu moro aqui perto do Areião, sabe? Eu moro longe da região do SESI, de Campinas. E aí eu vou dar uma volta no Areião, tá? Que é onde eu mais vou. Que é mais pertinho da minha casa. Mas é bom, E agora você falou, é bom dar uma volta. não, tem que sair e andar. Nossa Senhora. Mas vou comprar pão a pé, sabe? Levo minhas meninas também dar uma caminhada, porque moro em apartamento, né? Fica sem ver ar livre. Eu ia falar para a Ana Júlia, mas a Ana Júlia não está aqui. Vou dar uma volta no Campo do Goiás, que é aqui do lado da minha casa. Nossa, professora, então a senhora mora longe? Eu moro longe do SESI de Campinas. Moro aqui, pertinho do 85, aqui no viaduto, sabe? Que tem da T63, aquele que Aham. faz assim. Moro ali, moro aqui. Muito longe, professora, credo. Eu demoro 40 minutos para chegar no SESI. Eu saio de casa, quando eu dou aula de manhã, 6h30. E aí eu chego lá 7h05, assim. E não é tão longe, é só 6 quilômetros, mas pega um É muito trânsito. trânsito. Pega tudo parada, castelo, tudinho. Galera, vou começar então, porque parece que hoje o povo tá mais devagar, hein? O povo até agora não entrou, então vamos embora. Então, falei ontem da profissão de estudante. Uma profissão precisa de pessoas ativas, então não fica só com esse tempo da aula, que geralmente é um momento passivo, né? Vocês estão aí recebendo informação, né? Tem que ter a outra parte, que é a parte ativa, né? Que é onde você tenta resolver os exercícios, que é onde você pega para ler os capítulos do livro, né? Parece mãe falando, mas professor nem mãe, gente, nem pai e mãe. É assim que aprende. Não tem como. Vocês aprenderam o que é osmose essa semana, né? Na aula de espaço-ciência. Não tem como aprender por osmose. Não entra na cabeça livremente, tá? É ativo o processo. Você tem que forçar seu cérebro. Aprender dói, tá? Dói, cansa, gasta energia. Por isso que quando a gente pensou nessas aulas síncronas, a gente já pensou, ó, tem que ter um intervalo em cada aula. Essa levantadinha de 5 minutos que você vai ali fazer um xixi, beber uma água, é fundamental pra você dar um descansinho pro cérebro. E isso não sou eu falando, é a neurociência. Vamos lá, então, começar a física. Galera, a gente vai começar a física pela mecânica. E, sei lá, por uma cultura meio machista, ou sei lá o quê. Quando fala mecânica, às vezes as meninas torcem o nariz. Nem sempre as meninas vão torcer o nariz. Mas quando fala mecânica, o que que vem na sua cabeça? Mecânico de carro, conserto de carro, esse trem. Exatamente. Então, a gente liga mecânica com esse serviço de mecânico,
né? O trabalho de mecânico tem tudo a ver com mecânica, mas a mecânica não é só isso. E quando eu estudava física, gente, eu gostava mais da física que da química, tá? Só para constar. Mas não foi explicado para mim, apesar assim, da época eu ter os professores que eu gostava muito e tal, o que era de fato mecânica. Então, quando falava mecânica, eu só conseguia pensar em mecânico. E aí, como eu não sou muito da área de exatas, era uma área que, para mim, eu ficava assim, acho que eu não gosto de estudar isso aí. Eu, né, torci um pouco o nariz. E como que surgiu o princípio da mecânica? Então, lá na Idade Antiga, quando Aristóteles, né, que foi um baita de um filósofo, e quando fala filósofo, hoje a gente tem a impressão que o filósofo fica só pensando na vida. Mas não é bem assim. O filósofo, ainda mais daquela época, ele era um cara que estudava tudo de tudo. Então, o cara era matemático, músico, filósofo, ele era astrônomo, ele era um químico, ele era uma profissão muito completa. E o Aristóteles começou observando a natureza, né? Então, o mundo que a gente habita. Então, ele começou a perceber movimentos na natureza. E toda vez que eu falar mecânica, eu quero que vocês pensem em movimento, tá? Então, o Aristóteles ficava assim, gente, por que que a vela sobe? Por que que o fogo sobe? Né? E naquela época, gente, não tinha tabela periódica, com aqueles 100 e tantos elementos que vocês conhecem hoje. Naquela época, eles achavam que era só 4 elementos. Quais que eram os 4 elementos? Derrete não, gente. Fica aí, a chuva tá chegando. Quais eram os 4 elementos? Ah, o Jonathan respondeu. Terra, fogo, água e ar? Perfeito. Então, eles achavam que existiam camadas no mundo. Então, tinha a camada de ar, a camada do fogo, a camada da água, né? E a camada da terra, que é onde a gente estava pisando. Então, o mundo era dividido em 4 camadas. Então, o fogo deveria subir para encontrar a camada do fogo, que ficava acima da camada do ar. Olha que doideira. Aí, hoje a gente fala, ai, que doideira, mas não tinha Google, né, gente? Não tinha YouTube, não tinha Zap para trocar informações. Ah, falando nisso, só mudando de assunto. Hoje meu Facebook foi invadido. Gente, eu sou agora uma vietnamita, tá? Eu acho que eu não tenho nenhum de vocês no meu Facebook, porque eu não uso ele tem muitos anos. Mas eu descobri que modificaram o meu perfil lá e eu sou uma japa agora, lá. Que não é japa, é vietnamita. Eu também foi esses dias, professor. Eu achei que eram os chineses, eu já estava com um pouco de raiva deles, né? Por todo o contexto. Mas aí eu fiquei com mais raiva. Aí meu primo falou para mim, não, é uma vietnamita. Eu falei, tá, deve ser hacker mesmo, não deve ser nem mulher. Bom, então o Aristóteles ficou indignado com esse movimento do fogo, tentou arrumar essa explicação, né? Ele observava as nuvens e percebia que as nuvens também tinham movimento. E foi surgindo aquela curiosidade de saber, por exemplo, por que tinha dia e noite, por que tinha as estações do ano. E aí foram estudando, né, os fenômenos de rotação e translação. E tudo isso é mecânica. Então, mecânica não está ligado só ao mecânico. Mas está ligado ao mecânico porque o mecânico estuda movimento, só que do carro. E olha que legal. Ano passado foi os 50 anos da pisada do homem na Lua. Vou compartilhar com vocês uma reportagem aqui, ó, da Band. On 5, 4, 3, 2, 1, all engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. The tower is clear. And we have a pitch moment. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. You got a good picture, huh? Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be
fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Frase célebre aí, né? Um pequeno passo para a humanidade, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. É muito louco, né? Você pensar assim, em sair aqui do planeta, né? Onde você tem todas as condições de sobrevivência, e ir para a Lua, onde você não sabe o que você vai encontrar, se vai explodir o trem no meio do caminho, né? Quando a gente é criança, a gente tem vontade de ser astronauta. Acho que depois que a gente fica adulto, igual eu tenho medo. Acho que eu não Tem iria. coragem, né, professora? Nossa, eu não teria coragem de sair aqui, ainda mais eu que tenho filho. Imagina se eu morro ali na explosão, puf, já era, virou pó. Então, moçada, essa conquista, né, da Lua, ela só foi possível por causa do estudo dos movimentos de tudo, né, da Terra em direção à Lua, em relação à Lua, melhor, né, da Lua em relação à Terra. Entender como é que funciona, né, o movimento de propulsão de uma nave para conseguir romper a resistência da atmosfera. Então, a mecânica, ela envolve muitas áreas. E eu trouxe agora para 2020, né, uma aplicação da mecânica mais atual. Por que que lá na nossa unidade chama Eagles, na nossa equipe de robótica, uma delas? Olha o grilo. Por que que chama Eagles, né? Nossa equipe de robótica. Porque Eagles é o nome da nave que levou o homem para a Lua. Certo? Então, é para honrar aí quem veio antes. Moçada, olha que bacana. Isso aqui foi uma feira do ano passado, uma feira de farmácia. Paulo Loboso, trabalho na gerência de automação. Estamos aqui na FCE, FCE Pharma, maior evento no segmento farmacêutico. Vou passar um pouquinho para frente. Então, é um evento que vai mostrar várias inovações na indústria farmacêutica. Olha que legal. Até mais, vem comigo. Olha aí como é que manipula os frasquinhos, né? De sangue, de urina. Ó, bolsa de soro. Como é que é feito? Você acha que o povo vai ficar colocando a mão, contaminando tudo ali? Ainda mais agora que a gente sabe que a mão da gente está cheia de bichinhos. Então você bota o robozinho ali, né, dá uma programação para ele e ele executa o movimento para fazer a manipulação desses materiais. Olha que legal. Isso aí diminui pra caramba o índice de contaminação de um produto. Bom, então a mecânica, né, ela é presente no nosso dia a dia. Quando a gente compra aqui, igual uma caixa, né, aqui de alguma coisa, da maisena, a gente nem imagina como que essa caixa foi fechada, né? Quando a gente está lá no hospital tomando um soro e tal, a gente nem imagina como é que aquele soro chegou até ali. Então, a gente vai fazer exame de sangue, a mulher coleta, e aí você acha que o povo fica lá manuseando, tubinho, nada. Existe já uma máquina que você bota o sangue dentro e ela já te dá um extrato de banco. Tipo, tem tantos glóbulos vermelhos, tantos glóbulos brancos, tantas plaquetas. É assim que é feito o exame de sangue. Então, por mais que você, assim como eu, imagine que a física seja algo muito distante da sua realidade, ela está presente todo dia na sua vida. Porque uma das coisas que a física estuda é a força, tá? Mas para chegar nesse nível, depois lá do Aristóteles, tem um outro grande cientista que a gente não pode esquecer, que é o Newton, aquele da maçãzinha. O Newton, ele escreveu princípios fundamentais, né, usados para analisar o movimento dos corpos.
Então, sem conhecer as 3 leis de Newton, a gente não entende nada da física. E apesar delas parecerem bobinhas, elas são fundamentais. Então, a primeira lei chama lei da inércia, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e dinâmica é movimento, e a terceira lei chama ação e reação. Bom, vamos pensar aqui num piloto de testes aí, né? Todo carro, ele tem que passar pela fase de teste, para saber se ele é seguro e tal. Se o freio funciona e assim vai. A lei da inércia, ela fala que todo corpo que está parado tende a permanecer parado. A lei da inércia é muito verdade. Tem tudo a ver com a profissão de estudante. Se você não se mexer, não levantar e não vier assistir aqui a aula, você vai permanecer no sofá sentado. Não é óbvio? Sim ou não? Sim. Sim. Obrigada, Júlia. Então, quando a gente estende isso para todos os corpos, tá? E corpo, gente, é tudo aquilo que tem massa, tá? Então, tem átomo, tem massa. Então, tudo que tem átomo é um corpo. Então, eu posso falar que a minha garrafinha é um corpo, eu sou um corpo, e a Lu é um corpo. Oi, Alexandre, você estava aí ou você chegou agora, meu bem? Eu já estava. Tá. Tava aí? Ah, então beleza. Então, a primeira lei da inércia, ela fala que todos os corpos que estão parados tendem a permanecer parados. Assim como todos os corpos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento. Não, professora, peraí. Se eu pegar uma bolinha e jogar ela na grama, ela vai rolar, mas vai chegar uma hora que ela vai parar, não vai? Então, essa lei do Newton tá furada, professora. Nem todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Mas não tá. Por que que a bolinha, quando a gente joga ela na grama ali, ela para uma hora? Deixa eu voltar aqui, que senão vocês ficam olhando. Ela vai perdendo velocidade? Então, por que que ela perde velocidade, Jonathan? Não continua para sempre? Porque a gravidade vai meio que puxando ela para baixo e vai desacelerando ela? Tem a gravidade, que é uma força que puxa para baixo, para o centro da Terra. E tem outra coisa. Se eu colocar, eu falei grama, né? Se eu colocar essa bolinha numa quadra de tênis que é lisinha, a bolinha, provavelmente, a que está na quadra de tênis, ela vai um pouco mais longe do que a que está na grama. Então, o que que faz a bolinha parar? Além da força da gravidade que está puxando para o centro da Terra. Um tipo de obstáculo? Isso, Jonathan! Esse obstáculo é uma força contrária que se chama atrito, né? Então, por que que o pneu do carro, de vez em quando, tem que trocar? Vai rodando no asfalto. Se pegar asfalto ruim, então, que tem mais atrito, aí gasta mais, né? A pastilhinha de freio da bicicleta, você vai freando ela, vai dando atrito ali, a pastilha com a roda, e vai gastando a pastilha. Chega uma hora, você tem que trocar. Então, a gente tem uma força contrária. Você lançou a bolinha, era para ela ficar eternamente indo. Mas aí você tem o atrito, a gravidade, que vão agir nessa bolinha e impedir que ela continue eternamente. Então, vê se tem lógica, ó. Lei da inércia. Tendência dos corpos de permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Movimento reto para sempre, uniforme. Assim, para um corpo sair do seu estado de repouso ou de movimento, é necessário que uma força passe a atuar sobre ele. Então, esse piloto de teste aí, que é um boneco, né? Que está dentro do carro. Ele estava em movimento retilíneo uniforme, até que ele encontrou um obstáculo. Esse obstáculo é uma força contrária e faz com que o carro pare. Só que a gente percebe que o corpo do homem, ele continua em movimento, tanto é que ele vai para o airbag. Olha lá. Então, a lei de Newton, ela tá certa, tá? E todo corpo parado, se você não botar uma força, ele não se move. Tá difícil física, gente?
Mas não. Vinheta. Vamos ver a segunda lei que o Newton postulou, então. Newton falou assim, que a força resultante, né, é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Jesus, professor, agora ficou difícil, agora não quero mais física. É muito fácil também essa lei. Ela fala assim, ó, se a gente tivesse num cabo de guerra, né, esse carinha 1 aqui, ele tem uma força de 50, tá? E esse outro carinha, opa, cadê meu cursor? Tem uma força de 80. Nesse cabo de guerra, né, tem duas forças contrárias. Quem que vai ganhar? O carinha 1 ou o carinha 2? O 2. 2. 2. Porque a resultante das forças é maior para esse lado de cá. Então, o cara ganha por uma diferença de 30. Certo? Então, ó, a força resultante, né, o que resulta dessas duas forças, é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Então, vocês entenderam o que é resultante de força. Agora, como que a gente faz esse cálculo, né, para saber aí se é diretamente proporcional ao produto da... O Newton escreveu que para a gente calcular uma força, tá? Então, essa força resultante, FR, eu tenho que saber a massa e a aceleração. Quando eu souber a massa do corpo e a aceleração do corpo, eu consigo calcular a força. Então, como que eu sei que o carinha 1 tem uma força de 50? Porque foi feito um cálculo para descobrir. Então, a força resultante, né, vai ser proporcional ao produto da ação de uma massa pela aceleração. Então, a fórmula para calcular força é F igual a M vezes A. Sendo que F é a força resultante, o M é a massa do corpo e o A é a aceleração do corpo. Tudo bem? Segunda lei? Professor, e no caso, para saber calcular dessa imagem aí, como que foi feita? Ah, então, aí eu vou precisar dos dados, né? Aqui a gente está supondo, a gente está jogando um dado aí. Vamos supor que o cara 1 tenha 50 e o cara 2 tenha 80. Mas como que eu vou saber calcular? Eu tenho que saber a massa do corpo e a aceleração. Então, numa questão de física, vai ser igual a uma questão de matemática. Você vai ter ali um X, né, que você não sabe o que é, e vai ter os outros dados para você calcular. Nós vamos chegar na atividade, você vai ver como é que é a aplicação. E a terceira lei, que chama lei de ação e reação, eu acho que essa lei, para mim, é o que rege a minha vida. Porque toda ação tem uma reação, gente. É incrível. Você percebe até pelo astral da gente. Quando a gente tá assim, bem feliz, eu não tô falando que eu sou sempre bem feliz, eu tenho meus momentos de deprê, de dificuldade, todo mundo tem. Mas quando a gente tá bem, o mundo devolve pra gente esse bem. E quando a gente tá mal também, Maria, o trem parece que só piora. Então, toda ação tem uma reação. Pegando o exemplo do Gui, mulher um tapa na cara do cara, né? Lei João da Penha, né? Tinha que ter, não é? A lei João da Penha. Tinha, meninos? Ou mulher pode bater em homem? Tem alguém aí? Obrigada, Oi. Jonathan. Mulher pode bater em homem? Claro que não, gente. Ninguém tem que bater em ninguém, né? Vamos usar a razão aí para não precisar partir para ignorância. Então, eu acho que tinha que ter lei João da Penha, sim, porque se a gente, mulher, quer direitos iguais, então se o homem não pode bater na gente, a gente também não pode bater no homem. Viu? Galerinha, então, a mulher deu um tapa na cara do cara. Em quem doeu mais? Na cara do cara ou na mão dela?
Dependendo do motivo. Independente do motivo, nós estamos falando só de força aí, nós estamos falando dessa ação. E na cara, não professor. Vai, professora, Nos se ela dois. for fraca e ele for resistente, o tapa dela pode doer mais nela do que nele. João, dói nos dois, porque toda ação tem uma reação. Então, com a mesma força que o rosto recebeu o tapa, a mão recebe de volta. Agora, assim, professor, mas a sensação é diferente. Mas aí tem a ver com a inervação da sua pele, né? A pele é muito mais, a pele do rosto é muito mais sensível que a palma da mão, tá? Então, tem a ver com inervação, mas a força que foi é a mesma que voltou. Por isso que a gente tem que jogar pro mundo coisa boa, para voltar coisa boa. Se a gente joga coisa ruim, volta coisa ruim. Tá? A parte da física que vai estudar essa questão de energia, de o que a gente joga pro mundo, volta pra gente, chama-se física quântica. É a parte que eu sou apaixonada. Mas eu não entendo muito, eu quero entender. Então, ó, terceira lei. Toda ação, toda força de ação é correspondida por uma força de reação. E aí, a gente vai ter vários tipos de forças, certo? A gente tem força-peso, força elástica, força centrífuga, magnética, gravitacional, atrito e força normal. A gente vai estudar com calma essas forças, tá? Mas eu quero que vocês entendam que para ter movimento, tá? Para ter mecânica, tem que ter força. E aí a gente precisa entender que força que está agindo sobre aquele corpo, para a gente compreender o universo que nos cerca, para a gente entender, por exemplo, por que quando a gente vai tomar soro, o soro tem que ficar mais acima, ele não pode ficar aqui do lado da minha cabeça. Vocês já tomaram soro no hospital, que bota aquele negocinho assim, para cima? Sim. Pois é, tem que ficar para cima. Se você bota ele do lado aqui da sua cabeça, o que acontece com o soro? Não sei, nunca fizeram em mim. Que bom, né? Nunca pegou uma barbeira da enfermagem. Com um barbeiro. Porque se eu colocar do lado, a força da gravidade vai estar atuando igual, o soro não desce. Quer dizer, a força da gravidade sempre vai atuar igual, mas tem a ver com a força da gravidade. Vamos devagar com a Andorra, aí tem muita informação. Então, tem um porquê de você colocar assim. Então, por mais que você fale, eu não gostei de física, mas eu quero ser médica, você tem que entender de física, senão você já começa barbeirando no soro do paciente. Certo? Vamos lá, então, ó. Primeira coisa que a gente vai aprender a diferenciar é massa de peso, tá? Então, quando a gente fala assim, fui à farmácia e eu peso 50 quilos, você está fazendo uma barbeiragem na física, tá? Porque não pode falar que pesa 50 quilos. A gente tem que falar assim, a minha massa é 50 quilos. Porque massa significa quantidade de átomos que eu tenho. Então, para eu medir massa, eu uso uma balança. Só que quando eu subo na balança, eu também faço uma força nela, não é? Tanto é que às vezes ela baixa. Então, essa força eu posso medir. E como que eu meço força? Usando aquela fórmula que eu falei. Força é igual a massa vezes a aceleração. Professora, eu não estou acelerando quando eu estou pisando na balança, professora. Né? Tá. Porque a gravidade, ela está puxando você para baixo. Certo? Então, se a gravidade te puxa, já tem uma aceleração aí, já tem alguém fazendo esse movimento. Só que você não vê. Como a gente nasceu nesse planeta, para a gente é tão natural a gente não perceber a gravidade, né? Mas a gente percebe que a gente vai ficando velha, vai tudo caindo, aí a gente vê que ela existe mesmo. Então, o peso, na verdade, é uma força, tá? Chamada força-peso. E para calcular o peso, eu vou usar uma fórmula parecida com a fórmula da força. Então, eu quero achar meu peso aqui, não é minha massa. Eu vou saber a minha massa, que eu calculei na balança,
e vou descobrir quanto que é a força da gravidade. Na hora que eu multiplicar a minha massa pela força da gravidade, aí sim eu tenho meu peso. Tá? A gravidade tipo que soma no nosso peso? Ela, na verdade, multiplica. Tá? Então, vamos na balança, vamos aferir a nossa massa. Ah, professora, mas como é que eu faço, então, para saber a força-peso de um corpo? Existe um aparelhinho chamado dinamômetro. Quando você usa o dinamômetro, ele é tipo uma molinha. E aí você coloca aqui a massa, né, esse corpo. E aí você tem a ação da gravidade, que puxa para baixo, vezes essa massa. Aí você acha o peso de um corpo. Então, é tão interessante, né, que dá para a gente calcular qual seria nosso peso na Lua. Porque assim, lá na Lua, vocês já viram um astronauta andando na Lua? Como é que é? Aham. Ele meio que flutua, não é? Assim. Sim. Por que que ele meio que flutua na Lua? Porque a gravidade A lá gravidade da Lua é é menor menor. que a gravidade. Muito bem, João Vitor e Jonathan falaram ao mesmo tempo. Porque a gravidade na Lua é menor que na Terra. Então, na Lua, na Terra, a gravidade é mais ou menos 10, tá? Vamos chamar de 10. Lá na Lua, é mais ou menos 1,6. Então, eu tenho aceleração, eu tenho alguma coisa me puxando para baixo na Lua, mas é muito pouco. Então, eu consigo saltar daquele jeito. Eu fico leve, entre aspas. Tá? Mas tá, estou eu na Terra, vamos supor que eu sou esse hominho, e eu peso. Eu tenho massa 78 quilogramas, tá? Subi na balança, vi que eu tenho a massa de 78 quilogramas. Opa. Significa que eu tenho um monte de átomos aqui formando o meu corpo, e juntando todos eles, dá 78 quilogramas, beleza? Quando eu vou para a Lua, eu perco algum átomo no caminho? Não. Só se eu cortar o cabelo no trajeto, né? Porque senão eu vou estar lá com meus 78 quilogramas. Só que como a aceleração, a gravidade na Lua é menor, lá é como se eu pesasse 13 quilos. Olha a diferença. E como que eu descubro, então, meu peso na Lua? Né? Eu vou usar essa formulazinha. Peso vai ser igual a massa vezes a gravidade do lugar que eu tô. Qual seria Certo? sua massa na Lua? No caso aqui, deixa eu colocar aqui um negocinho para riscar. Calma aí. Vamos calcular aqui, ó. Peso. Né? Eu quero descobrir qual que é meu peso na Lua. Vamos supor que eu pese 60, que eu tenha massa de... É tão trivial a gente falar peso 60 quilos, né? Vamos supor que a minha massa seja 60 quilos. Juntando todos os meus átomos, eu tenho massa 60 quilos. Então, 60. Vezes a gravidade da Terra, que eu falei para vocês que é 10, não é? Quanto que dá esse cálculo? 600. 600. Então, meu peso aqui na Terra, né, vai ser 600 alguma coisa. A unidade de força, gente, é Newton, tá? Em homenagem ao cientista. Então, ai, como é duro escrever com esse negócio, eu não gosto. Eu peso, na verdade, 600 newtons aqui na Terra. Mas minha massa é 60 quilogramas. E se eu fosse para a Lua? Vamos fazer aqui. Se eu for para a Lua, eu vou continuar com a minha massa de 60 quilos. Mas lá a gravidade é 1,6. Quanto que dá aí, galera? Faz aí, por favor. Se eu sair for para a calculadora, eu... Tô pegando minha calculadora aqui, que vocês estão meio devagar aí, ó. 96. É Ai, 96. Então, aqui, o peso que eu faço na Lua... Ai, cadê? O peso que eu faço na Lua, a força... Ah, não tá aparecendo agora.
que não vai? Ah, a gente não quer ir. Essa anotação. Então, a força que eu faço na Lua é de 96 newtons. E a força que eu faço na Terra é de 600 newtons. Olha a diferença. Então, peso é uma força. Ah, professor, Tá? então é calculado em newtons? Calculado em newtons. Beleza, moçada? Então, sempre a física, ela vai te dar fórmulas para você calcular o que você quer. Sempre. Então, eu Sério, quero não que tem vocês como guardem. Pode falar, calcular Gabi. em quilo, não tem como não? Uai, para eu calcular o quilograma, eu tenho que sentar subir numa balança. Eu tenho que subir numa balança. E para eu saber a força, aí eu vou precisar saber a massa e a gravidade do lugar. Entendeu? E a força aqui se chama força-peso. Beleza, meninos? As fórmulas que eu quero que vocês guardem hoje. Vocês estão com o caderno aí, né? Porque eu sempre coloco na ementa que o aluno deve fazer a aula com o caderno de ciências na mão. Eu quero que vocês guardem essas duas fórmulas. Força é massa vezes aceleração e peso é massa vezes gravidade. Essas duas fórmulas, elas são iguais. Por quê? O peso é um tipo de força e a gravidade, ela confere aceleração. Tanto é que se eu jogar aqui, deixa eu pegar meu remédio de nariz, que eu sou viciada. Se eu jogar ele aqui para cima, ele vai acelerar até cair na superfície da Terra. Então, ó, joguei. Professora, Oi, meu bem. lá na Lua ele vai cair muito mais devagar, né? Sim. Não, Né? tipo, tem hora que eu sinto vontade de jogar os trem pra frente e ver como é que seria ele caindo devagarzinho. Pois é, vai para a Lua. Ah, como se fosse fácil, né? Não é impossível, hein? Moçada, e aí a gente vai... Deixa eu ver as horas. A gente vai entrar... Oi, Júlia. A senhora pode voltar para me anotar, por favor? Uhum. Muito bem. Pode passar, obrigada. Nada, meu bem. Pode, sempre que vocês precisarem que para, vocês me param, porque eu super sigo a lei de Newton da inércia. Eu entro em movimento e não paro. Já falei para vocês que eu tenho dificuldade em desligar, né? Moçada, tem um canal que eu sigo no YouTube que eu acho ele muito bom, chama Quer Que Desenhe, tá? Não ganho nada pra fazer merchan do canal, Eu também conheço. mas eu acho ele muito bom. Tanto é que a Ana Júlia andou fazendo uns filmes aí pra mim, né, Ana Júlia? Do Clubinho. E eu até mandei pra eles baseado nesse canal, porque eles fazem umas animações muito legais. Uhum. Vamos lá, vamos entender agora o que é força gravitacional. A gente tá falando de força, hein? Falamos de força-peso e agora vamos falar de força da gravidade. Vou passar só um pouquinho pra frente. Que eles Vamos estão meio aprender mais um enroladinhos. pouco? Eu quero mostrar para você uma coisa chata. Você já se perguntou por que quando você pula, você volta para o chão? Ou por que as coisas caem e não sobem? Há mais de 300 anos atrás, uma maçã caiu de uma árvore na cabeça de um homem. E o que na maioria das pessoas só daria uma tremenda dor de cabeça, em Isaac Newton fez ele ter a extraordinária ideia da gravidade. Newton percebeu que a mesma força que faz a maçã cair no chão faz a Lua girar em volta da Terra, e a Terra, assim como outros planetas, girar em volta do Sol. O mesmo que vale para uma simples maçã, vale também para o universo inteiro. É uma lei universal da natureza. Mas, Ruas, espera um pouco. A maçã cai no chão, a Lua só fica girando em volta. Na verdade, apesar da Lua nunca cair de fato, ela está perpetuamente caindo. Ok, calma, eu explico. E para isso vou precisar de um voluntário. Bob ou Guaxinim? Se colocarmos Bob dentro de um canhão, melhor colocar um capacete Bob, e atirarmos ele para frente, com um pouco de força, ele vai acabar caindo em algum lugar. Se usarmos mais força, ele vai cair mais longe. Mais força, mais longe ainda. Newton descobriu que basta ter força suficiente, uma força exata, e teremos o primeiro guaxinim a entrar em órbita. Obrigado, Bob. Bob agora está em uma queda eterna. E com um pouco mais de força, Bob teria alcançado a velocidade de escape.
é a velocidade necessária para ele sair do campo gravitacional da Terra. E então Bob estaria livre, viajando pelo espaço em uma velocidade constante em linha reta para sempre. Ou até esbarrar em outra coisa. A lei da gravidade de Newton descrevia perfeitamente como os objetos celestes se movimentavam. Sua fórmula matemática era capaz de prever onde um planeta estaria em qualquer data futura. Só tinha um pequeno problema. Ninguém, nem mesmo Newton, sabia por quê. Por que as coisas se atraem? Que tipo de força estranha é essa que faz os corpos se atraírem e os planetas girarem em volta do Sol? Não conseguindo de jeito nenhum a solução do problema, Newton foi buscar a ajuda do sujeito que geralmente resolve esse tipo de coisa. Deus! Os planetas se movimentam dessa forma porque, bem, Deus quis. E chega dessa conversa. Mas 200 anos depois, em 1915, um cientista alemão de cabelo engraçado conseguiu finalmente explicar a verdadeira natureza da gravidade. Deus, não foi dessa vez, mas não fica triste não vai embora não, fica aqui, qualquer coisa a gente chama mais tarde. O nome desse cientista era Albert Einstein. E para entender um pouco do que ele chama de teoria da relatividade geral, eu proponho o seguinte experimento. Imagine um lençol bem esticado. O que acontece se colocarmos uma bola de boliche nesse lençol? Irá afundar o tecido em volta dela, certo? Agora, o que acontece se jogarmos uma bolinha de gude nesse lençol? Sem a bola de boliche, ela iria continuar em linha reta. Mas como a bola de boliche distorce o tecido, a bola de gude vai desviar seu movimento. E dependendo de sua velocidade, ela irá fazer isso. Ou em uma velocidade específica, começará a girar em torno da bola de boliche, ficando em órbita. Mas Carlos, a bola de gude não fica girando eternamente. Tem uma hora que ela encosta na bola de boliche. Mas isso é por causa do atrito do tecido na bolinha, que faz ela perder velocidade. No espaço, não temos esse atrito. Tá entendendo agora? Deu para entender? Não é uma força que atrai as coisas, e sim a distorção do espaço-tempo. A mesma coisa acontece com os planetas. O Sol, como tem uma massa muito elevada, distorce a malha de espaço-tempo e tudo que desliza por ela tem seu movimento alterado. Até mesmo a luz. Mas isso são cenas para os próximos vídeos. Se você gostou, clique aqui em gostei. Complexo, hein? O que vocês acharam? Nossa, acho que ninguém achou nada. Eu quero a lua diminuir meu peso. O que é, Luiz? Não entendi, não. Eu quero ir pra lua diminuir meu peso. Nossa, Luísa, seria uma boa, né? Pois é, se sentir levinho. Então, galera, a gente aprendeu nessa aula, né, o que é uma força, né? A gente descobriu que tem vários tipos de força, né? Força-peso, força da gravidade. E a gente percebeu que o que rege essas forças são 3 leis, basicamente, que é a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. A inércia, é porque um corpo parado sempre vai continuar parado, e um corpo em movimento sempre continua em movimento, né? Para parar com essa força, eu tenho que ter uma força contrária. Aí a gente viu a segunda lei da dinâmica. Então, se eu tenho um puxando para cá, outro puxando para lá, eu vou ter uma resultante dessas duas forças, né? A força maior vai ganhar. E terceira é ação e reação. Toda vez que acontece alguma coisa, a gente recebe de volta. Então, tapa na cara, né? Que é um exemplo. Mas qualquer outra força. Então, se eu estou pressionando aqui minha mão, estou fazendo uma força, né? A mão que está embaixo está pressionando meu dedo também, tá? Ação, reação. Não tem como eu empurrar uma pessoa e não ir para trás. Aí a gente aprendeu que a força gravitacional é uma força que atrai os corpos, né? E isso acontece em qualquer corpo. O que é corpo? É o que tem massa, que tem átomo. Então, aproximando meu celular da garrafinha, eles têm uma atração. Só que como eles são corpos muito pequenos, a gente não percebe essa atração. A Terra também está perto deles, está aqui embaixo no chão. E aí o que acontece com a garrafinha e com o celular se eu abrir a mão? Quem que atrai mais? O celular atrai mais a garrafinha ou a Terra atrai mais a garrafinha? A Terra. A Terra. E como a Terra é monstruosa de grande, nessa briga de forças, quem ganha é a gravidade.
que atrai tudo para o centro da Terra. Então, percebam que estudar física é estudar a interação entre os corpos. Isso é lindo. Oi, Gabi. Como que eles descobriram que o centro da Terra existe? Gabi, em ciência a gente usa modelos. Por exemplo, você vai comprar uma maçã na frutaria. Como é que você sabe que a maçã tá boa? Olhando a aparência. Pela aparência. Você olha ela por fora e você imagina que dentro ela tá boa. Então, em ciência, acontece muito desse imagina. Por isso que a ciência, ela é dinâmica, ela sempre muda. Entendeu? Por isso que eu não estou justificando nenhuma ação da OMS, mas, por exemplo, no começo da pandemia, não usa máscara, depois, usa máscara. Essa dinâmica, essa mudança, tá? É porque conforme você vai estudando, você vai descobrindo coisas. Então, às vezes, o que a gente hoje acha que é o certo, amanhã não vai ser. Por isso que a ciência é sem fim. É lindo, o conhecimento é sem fim. E quando eu falo de atração entre corpos, aposto que passa na cabeça de vocês, aquela cena de novela, ou você pensando aí no seu crush. Gente, a atração entre corpos só acontece se os corpos estão perto. Se distanciar demais, gente, o que acontece? Não é possível que vocês não sabem essa. Você tá aqui, seu namorado tá lá na China. O que acontece? Provavelmente com o tempo, galera. Uai, professora. É óbvio, fala o que acontece. Ele foi morar lá e você vai continuar morando aqui no Brasilzão. E aí? Gente, acaba o relacionamento. Então, a atração entre corpos, ela vai depender da distância que os corpos estão e do tamanho do corpo. Igual eu falei aqui, ó, a garrafinha e o celular. Eles são corpos que estão perto. A distância tá pequenininha. Só que o tamanho da Terra é tão grande que a garrafinha se sente mais atraída pela Terra do que pelo meu celular. Tá? Cara musculosão, grandão, tô brincando. E se esses corpos irem se distanciando, a força de atração entre eles vai diminuindo. É natural, tá, gente? Não é só com você que acontece. E isso é um sistema de forças. Galera, e como explicou ali no desenho, essa é a última coisa, tá? Já vou acabar. Como a Lua, né? Ela se sente atraída pela Terra, porque a Terra é maior que a Lua, ela não sai de perto da Terra. Então, a Lua continua circulando aqui em velocidade constante, tanto é que a cada 28 dias a gente, né, tem uma mudança de Lua. Isso significa o quê, professora? Que a cada 28 dias a Lua dá uma volta completa em volta da Terra. Pode ver no calendário, não estou mentindo. E essa volta completa, né, ela acontece porque a Terra se sente atraída pela Lua e a Lua pela Terra. Professora, e por que todo mundo não gruda igual um ímã? Porque a Lua e a Terra não estão sozinhas no universo. A gente vai ter outros planetas aqui que vão atrair também todos os corpos. Então, é um sistema, tá? Tá tudo funcionando, movimentando em harmonia. Difícil, física? Professora! Oi, meu bem. Essa força, eu esqueci de falar. Essa força de atração que faz um círculo se chama força centrípeta. É porque significa que a Lua está sendo atraída para o centro, né, da Terra. Centrípeta. Se a Lua fugisse... Sabe quando você vai centrifugar a roupa na máquina, Luísa? Agora eu vou falar com a Luísa, gente, desculpa. Quem olha a máquina centrifugar a roupa, a força que a máquina faz lá, na hora que ela gira, e as roupas ficam tudo grudadas assim na parede. Isso. Observa aí na máquina da casa de vocês. Essa não é uma força centrípeta, porque a roupa ela não está sendo atraída para o centro. É uma força contrária. Então, é uma força que foge do centro. É uma força centrífuga. Tá? Só dando um nome aos bois aí. Pode perguntar, Gabi. Tipo assim, o que faz a Lua mudar, tipo, o formato dela?
Ah, a gente pode falar nisso numa próxima aula. Dar uma aula bacana de lua aí. Vou ver se eu faço uma no Espaço Ciência. Nossa, Pra eu vou vocês. aproveitar e emendar. Tipo, ela muda de forma ou é a gente que enxerga ela diferente? É a segunda resposta, É, imaginei. tá? Nós vamos falar isso. Moçada, tarefa de casa de hoje. Vocês vão visitar o FET, tá? Aquele simulador FET. Deixa eu passar para frente. Porque... Ai, não tá aqui. Mas tá na ementa. Vocês vão lá na ementa e pega lá o link do FET. Tá? Tá lá nos primeiros passos lá. Eu quero que vocês pensem para a próxima aula. Eu coloquei fórum aqui, mas vai ser só um fórum de discussão. Não tá lá na plataforma. O que é um satélite geoestacionário, né? Como que ele vai parar no espaço? Então, o satélite da Sky, da NET, como é que eles estão lá em cima transmitindo para mim a mesma coisa que está transmitindo para minha mãe lá em São Paulo? E por que ele fica ao redor da Terra? Ele não vai embora sendo atraído lá para o Sol, sei lá. Então, dá um Google, tá? Busca essas informações que a gente vai voltar na próxima aula respondendo essas dúvidas. No FET ou no fórum? Não, aqui, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Lá na plataforma, o que vocês têm que fazer? Pegar o link do FET, do simulador FET, e visitar o simulador. É um simulador de órbita. Tem a ver com esse fórum aqui também. Fala, Ana Júlia, pode perguntar. Ah, não, achei aqui. É que eu não tava achando o link. Tá aí, né, na plataforma? Tá, na ementa. Se você puder disponibilizar no chat pra gente, eu agradeço. Tá, calma aí. Porque eu achei que eu tinha colocado e não coloquei. Ah, eu acho que vai só para mim. Professora? Oi, Bruna. Sobre o site, aliás, que a senhora falou pra gente acessar, eu acessei ele mais cedo, porque eu tava vendo se tinha tarefa e tal. Aí eu acessei, só que eu não entendi muito bem. Ah, agora, depois da aula, Bruna, é provável que você entenda mais. Aqui, ó, peguei, gente. Vou mandar para vocês, vai ficar mais fácil. Vocês vão printar a tela, vocês vão brincar lá com o simulador. Mandei, tá? A Ana Júlia tinha mandado, mas foi só para mim. Vocês vão brincar com esse simulador. A hora que vocês estiverem brincando, tira um print da tela. O print que vocês vão salvar lá na plataforma, tá? Professora. E vai puxão de orelha. Eu olhei lá no meu Padlet, ninguém escreveu, só a Ana Júlia que escreveu e mais uma pessoa que tá anônima. Eu escrevi, foi eu. Então foi a Gabriela e a Ana Júlia. Ponto para vocês. Meu nome tá lá. O seu tá, é que um ficou anônimo. Então é a Gabi. Alguma dúvida? Muitas, né? Professora, rapidão. Pode falar. Eu tô aqui no site. Aí, tipo assim, tem duas opções, modelo e escalar. Onde é que eu clico? Pode navegar aí do jeito que você quiser. É para brincar mesmo. O simulador é para brincar, para ver o que acontece. Essa é a intenção. Moçada, beijo, beijo. Até semana que vem. Boa semana feliz! Professora, o print do que eu ver, eu coloco lá na plataforma. Isso. Tá, obrigada. Tchau. Beijo. Bom descanso. Tchau, professora. Você também. Bom final de semana. Valeu.